Vamos ver que mais resolução é que podemos fazer. Esta aqui pode ser resolvida com qual? Portanto, já foi resolvida com essa, mas temos aqui Q, portanto, também pode ser resolvida com esta que tem não Q. Não é? E ficamos com não P e R. Se algum de vocês tiver alguma dúvida, se eu não estiver a ser suficientemente clara naquilo que digo, por favor, digam. Não é? Chamava esse método, professora? Diz? Como é que chamava o método? O método que estamos a usar? Sim. Geração por saturação de níveis. Não é? Portanto, aqui estão os níveis e saturação, porque vamos pôr lá todas as cláusulas possíveis. Não é? Pronto, e assim sucessivamente. Portanto, o nível 1 tem todas as cláusulas que é possível obter resolvendo duas cláusulas do nível 0. E agora, a partir daqui, qual é a regra que temos que seguir? As cláusulas de um nível qualquer vão ter todas as cláusulas que é possível obter, e agora atenção, por resolução de duas cláusulas, das quais pelo menos uma está no nível imediatamente anterior. Portanto, as cláusulas que eu vou pôr aqui são as cláusulas que é possível obter resolvendo uma cláusula deste nível, tem que ter pelo menos uma deste nível, e a outra pode ser deste nível ou de níveis anteriores. Não é? Portanto, a restrição é que pelo menos uma das cláusulas resolventes, para passarmos para o nível 2, tem que pertencer ao nível 1, ao nível imediatamente anterior. E se vocês repararem, é isso que acontece. Portanto, esta cláusula aqui usa esta, do nível imediatamente anterior, e a outra já não tem restrição nenhuma. Professora, pode repetir como é que é? Então, uma delas tem de ser do nível exatamente anterior e a outra? E a outra pode ser qualquer. Ok. Por exemplo, aqui temos uma do nível imediatamente anterior, mas a outra já não é no nível imediatamente anterior. Está bem? Portanto, a outra é qualquer. Vamos para a segunda cláusula deste nível. Pode ser mais níveis assim? Pode. De qualquer nível. A única restrição é, pelo menos uma das cláusulas tem que ser do nível imediatamente acima. A outra pode ser de qualquer nível. Agora, posso fazer uma questão? Claro. Aqui, basicamente, nós estamos a dizer que no nível 0 temos as premissas e, dadas estas premissas, podemos chegar a todas estas conclusões abaixo. Exatamente. Ok. Era só para esclarecer. Continuar. Esta aqui usa esta, que é do nível imediatamente anterior, e por acaso também usa outra, que é do nível imediatamente anterior. Mas bastava uma delas estar aqui no nível imediatamente anterior. E assim sucessivamente. Okay? Alguma questão? Então vamos continuar. E agora aqui vamos pôr cláusulas que é possível obter usando pelo menos uma cláusula do nível anterior, do nível 2. A outra pode ser qualquer. E usando a cláusula não P, do nível 2, com a cláusula P, do nível 0, obtemos a cláusula vazia. E quando obtemos a cláusula que estamos à procura, neste caso a cláusula vazia, paramos, obviamente, já encontramos aquilo que queríamos, não vamos continuar a gerar cláusulas. Vejam lá se está claro em que é que consiste este método. Eu não percebi bem. Nós queremos provar a cláusula vazia, é isso? Neste caso, queremos. Então, se eu quisesse provar outra cláusula qualquer,
só parava quando obtivesse essa cláusula do nível. Ok? Bom, então olhando para este... Então, mas, ó, setora, Sim, André. o nível de combinação, se isto suposto é ser computado, assim o nosso nível de combinações possíveis está a aumentar cada vez mais exponencialmente. Porque eu no patamar 3, se não chegasse logo à minha conclusão, tinha de usar uma do patamar 2 e outra do patamar 2, 1 ou 0. Exatamente. Torna-se cada vez mais pesado. Isto pode tornar-se muito pesado. Não é? Portanto, Ok. não será possível fazer num tempo razoável todas as provas. Não é? Naquele exemplo que eu vos apresentei, o do Bisomas, foi possível, e em muitos outros, mas haverá também muitos outros em que não é possível. Não é? Isto demora tanto tempo, coisa. Pronto, e isto leva-nos precisamente às vantagens e desvantagens da resolução por saturação de níveis, desta estratégia. Não é? Uma coisa óbvia é que isto é fácil de implementar. Não é? E, portanto, a vantagem, mas mais importante do que isso, é o quê? Qual é a vantagem? Se a prova existir, De certeza que vai conseguir fazer. de certeza que vai conseguir fazer. Não é? A solução existir, ela vai ser encontrada de certeza absoluta. Não é? Não se sabe em quanto tempo. Okay? Desvantagem. Pode ser muito demorado. Pode ser muito demorado e isso vem do facto de... Não tem um fim. Não É um tem... algoritmo infinito. Claro que tem fim, então. Quando descobre. Não, pode... Não, mas se a prova não for possível, não tem fim. Continua sempre a adicionar a níveis. Sim, isso não está explícito, mas pensem lá vocês, como é que nós podíamos pôr um fim nisto? Quando chegarmos a um certo nível e tipo 100, Ou então quando já tiver a repetir cláusulas. Exatamente. Quando eu gerar um nível e não gerar nenhuma cláusula nova, posso parar, não é? Estão de acordo? Estou de acordo, sim. Portanto, a desvantagem é que isto não é guiado, isto é cego, não é? Gera tudo. Portanto, pode gerar muitas isto cláusulas. considera-se um algoritmo brute force. Exatamente. Um algoritmo. Quer Um dizer. algoritmo, sim, eu percebi. Exatamente, isto é força bruta, não tem, não usa nada, nenhuma informação para guiar a prova. Não é? Pronto, agora este slide é o que nós já vimos, não sei porque é que ele aqui está. Ok, então vamos continuar com estratégias em resolução, coisas que nós podemos fazer para tornar as nossas provas mais eficientes. E notem que isto que vamos ver agora pode ser usado antes de irmos aplicar, as primeiras estratégias que vamos ver, podemos usá-las para antes de aplicarmos a geração por saturação de níveis. Bom, foram desenvolvidas estratégias que se dividem em dois grupos, porque elas fazem coisas diferentes. Um grupo dessas estratégias são as estratégias de eliminação de cláusulas. O que é que estas estratégias fazem? Antes de começarmos qualquer prova, eliminamos uma série de cláusulas que sabemos que, entre aspas, não estão lá a fazer nada. Podemos tirá-las, que vamos conseguir provar exatamente a mesma coisa, portanto não vamos perder tempo com elas. Outro tipo de estratégias são as estratégias de seleção de cláusulas que, como o nome indica, permitem-nos selecionar não uma cláusula única, nem sempre uma cláusula única, mas um conjunto de cláusulas a qual o princípio da resolução deve ser aplicado. Então,
Então vamos começar pelas primeiras, estratégias de eliminação de cláusulas. Vamos lá ver quais são aquelas cláusulas que nós, antes de começar a fazer uma prova, podemos deitar fora. Não é? Elas são 3, eliminação de teoremas, eliminação de cláusulas não mínimas e eliminação de literais puros. Então vamos lá ver em que é que consiste cada uma destas estratégias. Primeiro vamos eliminar teoremas. O que é um teorema? Lembram-se? É um argumento sem premissas. A ideia está certa, a forma de dizeres isso é que está incorreta, o que é perfeitamente natural nesta altura. Não é? Portanto, um teorema é uma FBF, não é um argumento. É uma FBF que pode ser derivada a partir de um conjunto de premissas vazio. Não é? Bom, e como é que eu identificarei um teorema em resolução? Lembram-se que as nossas cláusulas são representadas por conjuntos de literais, por exemplo, P, não Q, R. Não é? Como é que eu, olhando para uma cláusula, vejo que é um teorema? Ou se quiserem buscar a semântica, como é que eu vejo que é sempre verdade? Aquilo não tem informação nenhuma, é qualquer coisa que é sempre verdade. Uma cláusula é uma disjunção, não é? Se for, por exemplo, P ou não P. Exatamente. Uma cláusula que tenha um literal e a sua negação é sempre verdadeira. Não? Portanto, um teorema, com esta representação de conjuntos, é uma cláusula que tem alfa e não alfa. Não? E depois pode ter mais coisas ou não. Portanto, a justificação. Alguém quer perguntar? Eu. Nós podemos dizer que um teorema é basicamente se conseguimos chegar ao vazio. Por exemplo, partindo de um conjunto de premissas ou FPF, chegamos ao conjunto vazio e isso é um teorema ou não? O conjunto vazio? Não é um conjunto, tipo, sim, por exemplo... A cláusula vazia? Sim. Não, a cláusula vazia é exatamente o contrário, é uma contradição, é qualquer coisa que é sempre falso. Ok. Okay? Por exemplo, se tu tiveres P e uma cláusula P e outra cláusula não P, tens uma contradição, não é? P e não P é uma contradição. E a partir dessas cláusulas geras a cláusula vazia, que é a cláusula contradição. Ok. O que estamos aqui a dizer não é duas cláusulas, uma P e outra não P. É uma cláusula que tem ambos. P, não P. Ora, como uma cláusula é a disjunção, isso corresponde a ter P ou não P. P ou não P, não teorema, é sempre verdade. Não consegue-se arranjar situação nenhuma em que P ou não P seja falso. Está mais claro agora? Então um teorema é algo que é sempre verdade, é isso? Exatamente. Ok. Enquanto dissemos um teorema é derivável, é uma FBF que pode ser derivada a partir de um conjunto de premissas vazio. Isto é, eu não preciso de saber nada. Aquilo que eu vou derivar, eu consigo sempre derivar aquilo. Se fizermos a correspondência para o sistema semântica, qualquer coisa que é sempre verdadeira. Não é? Sim. Portanto, isto já dissemos, não é? Para quaisquer FBFs alfa e beta, a FBF alfa ou não alfa, e pode ficar por aqui, ou ter ou beta ou gama, o que nós quisermos, é um teorema. Ora, se tal é um teorema, então aquilo que eu derivo de um conjunto de premissas delta, tendo lá o tau, é exatamente aquilo que eu derivo desse conjunto de premissas sem o teorema. Ok? Imaginem que eu precisava do teorema para derivar qualquer coisa. Ok, eu não preciso de o ter como premissas. Eu consigo sempre derivar um teorema em qualquer prova. Ele não precisa de premissas.
Portanto, isto é justificação. O que nós vamos fazer é qualquer cláusula que tenha uma letra de preposição e a sua negação na mesma cláusula vai ser eliminada. Não está lá a fazer nada. Não é? E agora vamos ver a outra estratégia, que é a eliminação de cláusulas não mínimas. Digam-me lá, se eu tiver a disjunção P ou Q e tiver outra disjunção P ou Q ou R, qual é que tem mais informação? A segunda. Será a segunda? Estão todos de acordo? Não. Não, então Na se primeira, na é a primeira primeira. sabemos, Porquê, Xavier? Diz lá. na primeira sabemos que ou P ou Q são verdadeiras. Na segunda podem P e Q ser falsos e R verdadeiro. Exatamente. Portanto, a segunda tem mais informação. Isto quer dizer que se eu tiver uma cláusula P ou Q, não me interessa nada ter cláusulas P ou Q ou R, P ou Q ou outra coisa qualquer. Não é? Portanto, interessa-me guardar apenas as cláusulas que são mínimas em termos de conjunto. Não é? Se eu tiver uma cláusula que é o conjunto PQ, as cláusulas que tenham PQ e mais qualquer coisa têm menos informação. Portanto, posso deitá-las também fora, posso ignorá-las. Vamos esquecer esta definição formal e vamos nos focar nisso, que é mais simples isto. Portanto, uma cláusula não mínima, dado um conjunto de premissas ou um conjunto de cláusulas, as cláusulas não mínimas são aquelas tais que existe outra cláusula nesse conjunto que está contida nessa cláusula. Está bem? Contida estritamente, sem ser igual. Ok, então vamos lá considerar estas cláusulas aqui. Vamos imaginar que queríamos provar qualquer coisa a partir disto. O que é que... vamos aplicar as duas estratégias que já conhecemos. Eliminação de teoremas e eliminação de cláusulas não mínimas. Temos aqui teoremas. A primeira cláusula é um teorema? Não. Não, então não é eliminada na eliminação de teoremas. E a segunda? Sim. É. É porquê? Temos não Q e Q, Exatamente. E a terceira? não é? Então, depois de aplicar a estratégia de eliminação de teoremas, ficamos apenas com a primeira e a terceira cláusula. Agora vamos aplicar a eliminação de cláusulas não mínimas. Há aqui alguma que seja não mínima? Primeira. A primeira tem não P, não Q e depois mais qualquer coisa, que é o R. E existe aqui esta cláusula que está estritamente contida nesta. Portanto, esta não está cá a fazer nada. Professora, mas podíamos eliminar as duas por cláusulas não mínimas ou não? Não percebi. Por exemplo, podíamos eliminar a não P, não Q aqui por cláusula não mínima ou isso não era aceito? Não P, não Q. Sim, podia. Também é não mínima. Também é não mínima. Ok. Exatamente. Agora, as estratégias têm que ser aplicadas por alguma ordem, não é? Certo. Se eu aplicar primeiro a eliminação de teoremas, esta não chega aqui a ser considerada. Está bem? Mas podíamos, é claro que podíamos. Ok, portanto, aplicando estas estratégias, antes de começarmos a fazer uma prova, olhamos para as premissas e eliminamos teoremas e cláusulas não mínimas. Durante a prova, vamos gerando novas cláusulas e estas estratégias devem ser aplicadas. Se gerarmos um teorema ou uma cláusula não mínima, isto é, uma cláusula que já existe outra menor na prova, devemos eliminá-la, não devemos acrescentar. Ok?
Portanto, aplicamos-las no início e vamos aplicando em cada passo da prova. Bom, agora esta que está aqui à parte, porque tem restrições à sua aplicação. Primeiro vamos ver em que consiste e depois vamos ver quais são as condições em que a podemos usar. Portanto, dado um conjunto de cláusulas, um literal diz-se puro se, nesse conjunto de cláusulas, só aparecer ou o literal ou a sua negação. Por exemplo, dado um conjunto de cláusulas, se nas cláusulas, em todas as cláusulas, só aparecer P, não houver nenhuma cláusula em que aparece não P, então o P é um literal puro. Da mesma forma, se só aparecer o literal não Q, nunca aparecer o Q também é um literal puro. Vamos ver um exemplo. Portanto, temos aqui 3 símbolos, P, Q, 3 não, 4, não é? P, Q, R e S. Vamos lá ver para cada um deles se é um literal puro ou não. Digam lá vocês. P é um literal puro neste conjunto de cláusulas? É. Porquê? Porque só aparece não P. Exatamente. Portanto, P é um literal puro. E Q? Não. Q não. Temos não Q na primeira e temos Q na segunda. E R? Também não. Também não. Temos não R na primeira e R na segunda. E S? Essa é. Essa é. S é. Temos S, mas não aparece nenhum não S. Portanto, os literais puros são, já me esqueci, P e S, não é? Então, neste caso, então, nós metemos não P, mas o literal puro é P? Exatamente. O literal puro, olha aqui para a definição, Sim, pois. dizemos O sempre literal o literal positivo. é apenas um décimo. O que na prática, para a aplicação disto, tanto faz. Mas dizemos o literal puro é o símbolo de posição. Portanto, em que é que consiste esta estratégia de eliminação de literais puros? Consiste em olharmos para as nossas premissas e eliminar todas as cláusulas que contenham literais puros. Tá bem? Agora, atenção, só podemos fazer isto se estivermos a fazer uma prova por refutação, senão estamos a deitar fora coisas que nos interessam. Não é? Por exemplo, aqui, neste exemplo, quais eram as cláusulas que eu deitava fora? Todas elas têm ou P ou S, não é? Agora, imaginem que o meu objetivo era, a partir destas cláusulas, provar, por exemplo, S. Tinha deitado fora a cláusula S e não conseguia provar isso. Portanto, cuidado, esta estratégia só pode ser aplicada em provas por refutação. E porquê é que isto será assim? Nas provas por refutação, a que cláusula é que nós queremos chegar? Vazia. A cláusula vazia. Então pensem lá, uma cláusula que tem um literal puro, alguma vez poderá ser usada para chegar à cláusula vazia? Imaginem uma cláusula que tem não P mais qualquer coisa. E o P é um literal puro. Quer dizer que não existe nenhuma cláusula com P. Só temos não P. Então quer dizer que dessa cláusula eu nunca vou conseguir eliminar o não P. Ou seja, nunca essa cláusula me vai permitir chegar à cláusula vazia. Mas porquê, Setor? Eu não consigo perceber muito bem. Imagine esta cláusula que aqui está. Não é? Sim. Uhum. O objetivo é chegarmos à cláusula vazia. Não é?
Uhum. Esta cláusula, eu posso eliminar o não P, porque não é um literal puro, e o não R, porque também não é um literal puro. Certo? Exato. Ou seja, esse posso eliminar pela técnica que já sabíamos. Exatamente. Agora o não P. E, portanto, fico com a cláusula não P. Yes. Esquece as outras. Não Ok. P. Alguma vez eu vou conseguir usar esta cláusula para chegar à cláusula vazia? É o meu. Temos de eliminar. Mas se P é um literal puro, quer dizer que eu tenho não P, mas não há nenhuma cláusula que tenha P. Uhum. Portanto, essa cláusula não P nunca me vai permitir chegar à cláusula vazia. Então, mas então isso quer dizer que a cláusula vazia não é derivável. Ou não? Usando esta cláusula, não. Nunca vai ser. Mas se calhar usando outras, vai. Ok. Ok? Uhum. Portanto, literais puros, atenção, só quando estivermos a fazer provas por refutação. Ao contrário das duas estratégias que vimos, eliminação de teoremas e cláusulas não mínimas, esta é aplicada uma única vez, antes de começarmos a prova. Não? Ok, portanto, estas estratégias que acabamos de ver são estratégias de eliminação de cláusulas. Eliminamos cláusulas que não vão contribuir para a nossa prova. Agora, vamos ver duas estratégias de seleção de cláusulas. Nos dizem quais são as cláusulas que devemos considerar para aplicação da resolução. Portanto, existem várias, mais duas, vamos considerar apenas duas. A resolução unitária e a resolução linear. Ambas são muito simples e a resolução unitária de cláusula unitária diz que para aplicar o princípio da resolução eu tenho que escolher sempre pelo menos uma cláusula unitária. Portanto, aqui é a justificação. Portanto, normalmente, notem que o que está ali é normalmente, pretendemos diminuir o número de literais existentes. Né? Isto acontece sempre nas provas por refutação, em que queremos eliminar mesmo todos e chegar à cláusula vazia. Né? Se uma das cláusulas às quais eu vou aplicar a resolução for unitária, então de certeza que a cláusula resolvente vai ter menos literais do que a outra cláusula mãe. Portanto, esta estratégia é muito simples. Quando eu vou aplicar resolução, escolho sempre como uma das cláusulas mãe, uma cláusula unitária. Por exemplo, utilizando esta estratégia, provar não que a partir daquele conjunto de premissas, daquelas duas cláusulas. Provar por refutação. Então, o que é que eu tenho que fazer? Vou fazer uma prova por refutação. Antes de começar a prova, o que é que eu tenho que juntar às premissas? Exatamente, porque é a negação daquilo que eu quero provar. Portanto, as minhas premissas vão ser as duas dadas e ainda a negação daquilo que quero provar. Pronto. E agora, se não estivesse a usar resolução unitária, podia, por exemplo, resolver as duas primeiras cláusulas. Não é? P não P. Professora, porquê é que nós podemos adicionar pequenas premissas? Eu não percebi. Diz aqui provar por refutação. Numa prova por refutação,
A primeira coisa a fazer é juntar às premissas a negação daquilo que queremos provar. Ok. Se queremos provar não Q, a sua negação é não Q, que é equivalente a Q. Está claro? Sim. Então, estava eu a dizer que se nós estivéssemos a usar resolução unitária, podíamos resolver estas duas cláusulas, mas pedem-nos para usar resolução unitária, o que quer dizer que temos que usar uma cláusula unitária. Em cada passo da resolução, temos que usar uma cláusula unitária, ou pelo menos uma cláusula unitária. A única que temos é aqui, e podemos resolvê-la com qualquer uma das duas primeiras. Foi resolvida com a primeira, obtivemos P. Agora resolvemos novamente esta cláusula unitária agora com a segunda, temos num P e temos a cláusula vazia. Eu não estou a perceber muito bem como é que a pessoa está a resolver. Pode explicar. Então, a única restrição que eu tenho é que em cada passo da resolução, uma das cláusulas usadas é unitária. Não? Portanto, eu aqui usei a cláusula 1 e a cláusula 3. A cláusula 3 é unitária. Não? Aqui... Então, e se não tivermos cláusulas unitárias? Muito bem. Então, e se não tivermos cláusulas unitárias? Este método não funciona. Está bem? Portanto, este método nem sempre pode ser aplicado. Era essa a tua dúvida? Podemos continuar? Ou ainda há dúvidas sobre esta prova? Já percebi. Ok. Notem que, mesmo dizendo que vamos fazer resolução unitária, não fica tudo decidido, não é? Aqui, quando eu resolvi o Q com a primeira, também podia ter resolvido com a segunda. Depois de ter o P, podia ter usado o P com cláusula unitária e ir resolver com aquela. Portanto, a resolução unitária guia os passos da resolução, mas não os determina completamente. Para poderes usar a resolução unitária só para usar em provas por refutação? Não. Ok. Esta não tem qualquer restrição. Não é? Portanto, aqui está a representação gráfica daquela prova. Começamos com as premissas e indicamos que são premissas colocando-as dentro de retângulos e depois estão aqui os vários passos. Portanto, agora, como um de vocês já notou, então e se não houver cláusulas unitárias? Se não houver cláusulas unitárias, isto não funciona. Não podemos usar esta cláusula. Por exemplo, se eu tiver aqui este conjunto de cláusulas, não consigo aplicar resolução unitária. Não tenho nenhuma cláusula unitária. Embora seja possível gerar a cláusula vazia a partir daquele conjunto de cláusulas. Portanto, resolução unitária exige que em cada passo de resolução seja usada pelo menos uma cláusula unitária. Não é completo este método, porque se não houver cláusulas unitárias, não o podemos aplicar. E agora vamos ver a outra estratégia de resolução, resolução, que se chama a resolução linear. Portanto, em que é que consiste? Começamos por selecionar uma cláusula entre as premissas e chamamos a cláusula inicial. Não é? Depois aplicamos resolução entre essa cláusula e outra qualquer. Outra. Neste momento serão apenas premissas. E geramos uma nova cláusula. O que é que exige a resolução linear? Exige que no próximo passo seja usada a última cláusula gerada.
Já vamos ver a representação gráfica, que é muito mais simples e que mostra porque é que se chama resolução linear. Qualquer sucessor da cláusula inicial tem um nome de cláusula central. Novamente, temos aqui um grau de determinismo. Portanto, há uma cláusula que é obrigatório usar. No primeiro passo, a cláusula que foi escolhida como cláusula inicial. Nos passos seguintes, é obrigatório usar a última cláusula gerada. Mas essa última cláusula gerada pode ser possível de resolver com várias outras. Não é? Portanto, não fica tudo determinado. Sara? Assim? Eu ainda não percebi bem qual é que é o objetivo destas, pelo menos destas duas estratégias, visto que nós estamos a ser muito mais estritos nas regras, ou seja, não seria melhor usarmos uma resolução mais abrangente em que não temos que usar sempre, por exemplo, neste caso, a cláusula anterior? Pois, mas a ideia disto é guiar. Nós começámos por ver a geração por saturação de níveis, não é? Geramos e no meio daquilo. Ok, é um conjunto de regras para aplicarmos nessa saturação, é isso? É o que a inteligência artificial se chamam heurísticas. São regras que nem sempre vão funcionar, mas a maior parte das vezes são uma boa regra para nós seguirmos. Está bem? Ok, já percebi. Portanto, isto Só uma pergunta não aqui é neste possível caso. eu chegar aqui, a não ser a geração por saturação de níveis, não é possível eu arranjar um algoritmo que funcione sempre. Não é? Ok? Ora, neste caso, a resolução linear, basicamente eu escolho uma cláusula inicial ao acaso e eu posso chegar a um beco sem saída, no fundo, chega a uma cláusula da qual não consigo resolver, não é aquele escolher aqui, outra então e volto ao tens que início e experimentar. seleciono outra. Exatamente. Não é? Tu, como humano, provavelmente terás olho, e se tiver lá uma cláusula que não te vai levar a nada, provavelmente não a vais escolher, não é? Um programa, pois se calhar são precisas mais heurísticas. Uma coisa. Isto não é simples, está bem? Pôr um programa a fazer raciocínio em lógica, isto não é trivial, nem pouco mais ou menos. Não é como os problemas que nós resolvíamos em FP. Não é? Pronto. Podemos escolher, como o Xavier acabou de dizer, uma premissa ao acaso como cláusula inicial. Normalmente, quando fazemos provas por refutação, é usual escolher a negação daquilo que queremos provar como cláusula inicial. Portanto, novamente, reparem que aparece aqui, é habitual. Eu disse normalmente. Aqui não há garantias de que seja sempre a mesma estratégia que consegue resolver tudo. Não é? Bom, e porquê é que isto se chamará a resolução linear? Por causa da forma que a representação das suas derivações apresenta. Por exemplo, vamos demonstrar este argumento, ou seja, demonstrar que esta cláusula é derivável a partir destas que aqui estão, utilizando resolução linear. E vamos fazer uma prova por refutação. Então isso quer dizer o quê? Temos como argumento não S, como premissa. Exatamente. Quer dizer que vamos juntar a cláusula não S às nossas premissas. Passamos a ter mais uma premissa, que é a negação daquilo que queremos provar, e depois temos que chegar aqui. Ao conjunto vazio. À cláusula vazia. Muito bem. Então, juntamos mais uma premissa e agora temos que provar que é possível derivar a cláusula vazia a partir daquele conjunto de premissas. Pronto. E agora, como eu vos disse,
é normal, nas provas por refutação, escolher como cláusula inicial a negação daquilo que queremos provar, a cláusula que adicionamos às premissas. Portanto, não é esse. Portanto, representação gráfica, aqui está. Começamos com a cláusula não esse e fomos escolher, mediante as premissas, uma que seja possível resolver com esta. E só há uma, que é aquela, não R, S, tem S. Resolvemos. Não S resolvida com não R, S dá a cláusula não R. Não é? E pomos-la, a nova que foi gerada, pomos-la ali debaixo da cláusula inicial. Pronto. Agora, o que é que diz a resolução linear? Diz que, no próximo passo de resolução, qual é a cláusula que eu tenho obrigatoriamente de usar? A que se formou. A última que geramos foi a única também que geramos, que é o não R. Não R pode ser resolvida com aquela premissa, não Q, R. E é gerada a cláusula não Q. Sim? Novamente colocamos por baixo da última gerada. E agora no próximo passo de inferência, qual é a cláusula que é obrigatoriamente que é obrigatório usar? A última que foi gerada, que foi a não Q. Certo? Resolvemos, geramos não P. Não P pode ser resolvido com a cláusula P e geramos a cláusula vazia. Professor, Portanto, chama-se, já te respondo, chama-se resolução linear, porque se dispusermos as novas cláusulas sempre debaixo da cláusula inicial, obtemos esta forma para a prova. Não é? Diz André. mas depois isto em computador, ele vai tentar usar a cláusula inicial com todas as outras cláusulas e vai fazer uma árvore, certo? Não. Ele vai escolher uma das possíveis, não é? Portanto, há aqui depende. Não, ele vai escolher uma das possíveis como cláusula inicial, certo? Exatamente. Mas depois as cláusulas que eles juntam, que estão ali a entrar assim nos ramos de lado, Exatamente. ele tenta com todas. Pode. André, isto não é. Eu não estou aqui a descrever um algoritmo, estou a descrever a estratégia. E depois, tu, quando fores implementar esta estratégia, podes fazer isso. O que eu até não aconselho, não é? Podes gerar ou usar todas. O que eu aconselho, o que eu aconselharia, nunca implementei isto num programa de computador, mas o que eu aconselharia é experimentar uma. Se chegar ao fim, acabou. Não vou experimentar mais nenhuma, não é? Okay. Se por acaso com aquela não conseguir, então volta atrás, e este volta atrás tem muito a ver com a matéria que nós vamos estudar mais à frente. Então vou experimentar outra, não é? Mas isto não é um algoritmo. Isto é uma estratégia. Depois, como vais implementar o teu programa, se usas esta estratégia, não está aqui definido. Tá? Mais alguma questão? Okay. Então, para terminar, vamos lá. Lembram-se o que é a correção e a completude? Onde é que se diz que uma lógica é correta? Quando todos os argumentos demonstráveis são corretos, acho eu. São válidos. São válidos, isso. Portanto, um argumento válido é aquele em que é impossível ter as premissas verdadeiras e a conclusão falsa. Não é? Portanto, isto é a nossa bitola, é por aqui que nós temos que nos guiar. Quando fazemos provas no sistema dedutivo, não queremos, obviamente, que as nossas regras de inferência nos permitam demonstrar argumentos que não são válidos. Não é?
Portanto, lógicas não corretas não interessam para nada. Não é? Pode acontecer que as lógicas não sejam completas. O que é que isso quer dizer, uma lógica não ser completa? Ou o que é que quer dizer uma lógica ser completa? Uma lógica. Por sistema dedutivo. Uma lógica em que todos os argumentos válidos são demonstráveis. Exatamente. É uma lógica que tem um sistema dedutivo suficientemente potente para permitir demonstrar todos os argumentos válidos. Não é? Portanto, a resolução é correta. Não podia deixar de ser, não é? Senão não servia para nada, mas não é completa. Isto é, há argumentos válidos que não é possível demonstrar. Mas falta aqui uma coisa que eu já disse. Portanto, isto assim seria um bocadinho mau, não é? Mas não é assim tão positivo. Uma coisa que eu já vos disse. Se fizermos provas por refutação, então a solução é completa. Correta é que os demonstráveis são válidos, não é? O quê? Ou ao contrário. A correta é que... A correta, repara, aquilo porque nós temos que guiar, e foi aí que nós começamos na primeira aula, é o que é que são argumentos válidos. Argumentos em que é impossível ter as premissas verdadeiras e a conclusão falsa. Não é? Isto é que é a nossa Bíblia, daqui não podemos sair. Não é? Agora, foram desenvolvidos métodos, sistemas dedutivos para permitir demonstrar, fazendo uma manipulação sintática, aplicando regras de inferência. Está bem? Esse sistema dedutivo não me interessa nada se permitir demonstrar argumentos que não são válidos. Não é? Ou seja, se a lógica não for correta. Não é? Eu no Twitter estava a estudar e acho que dizia que não havia lógicas incorretas. Não? Ou não há lógicas. Eu posso criar uma lógica incorreta. Pode ir diretamente para o caixa com isso. Não vai servir para nada. Mas pode haver completa e não completa, não pode haver completa e não completa. Exatamente. E pode haver e há lógicas não completas. Nós não vamos estudar nenhuma aqui. Mas existem lógicas não completas, em que o sistema dedutivo não permite demonstrar todos os argumentos válidos. Okay? Mas correta tem que ser. Ok. Alguma questão? Então, acabámos isto e eu tinha prometido que íamos resolver aquele puzzle dos jokers usando lógica. Vocês tinham pedido isso. Certo? Lembram-se disso? Então vamos lá fazer isso. O que é que eu vou usar para escrever? Pode ser. Ok, portanto, tínhamos 3 personagens. Uma era a Alice, outra era o Farin, acho eu, e outra era o... Alguém se lembra? Começava por G. Bom, vou-lhe chamar agora e se não for isto também não interessa. Não? E cada um deles podia ser ou um joker, ou um knave, um bandido, ou um knight, um cavaleiro. Não é? O que é que nós sabemos sobre cada um
uma destas categorias é que os jokers são os brincalhões. Às vezes dizem a verdade, outras vezes mentem. Sabemos que os knaves, os bandidos, mentem sempre. E que os cavaleiros, os knights, dizem sempre a verdade. Não é? Sabemos ainda que só existe um joker. Entre estes 3 personagens, só um é que é joker. Portanto, os outros 2, ou são knaves, ou são cavaleiros, ou um é uma coisa e outro é outra coisa. Não é? E sabemos também que a Alice diz... Só há um jogo, não é? Exatamente, só há um jogo. Como é que eu represento isto? Portanto, isto pretende ser uma implicação vertical, e agora vamos lá pôr aqui por baixo o que cada um deles diz. O que cada um deles diz é que o que está à sua direita é um jogo. Não é? Portanto, a Alice diz que o Farin é um jogo. Eu vou representar essa proposição. O Farin é um joker desta forma. JF. Professor, mas nós sabemos que há só um joker? Sim. Estou a perguntar. Nós sabemos que só há um joker? Sim, sim. Ah, ok. E sabemos também que o Farin diz que o que está à sua direita, que é o Gorin, é um joker. E sabemos, finalmente, que o Gorin diz que o outro, o que falta, o que está à sua direita, pensando numa lista circular, é que a Alice é, estou a dizer não sei se Alice pode ser masculino, não entendo. Ok? Portanto, temos aqui representado as afirmações de cada um daqueles personagens. Bom, e portanto, isto foi o recordar do puzzle. E a pergunta é: quantos cavaleiros é que existem? Não é? Bom, o que nós sabemos é que só existe um joker, não é? Portanto, se repararem no enunciado do puzzle, alterará alguma coisa na solução do puzzle eu assumir que é a Alice, ou é o Farin, ou é o Gorin, que é o joker? Okay. A pergunta é: quantos cavaleiros é que existem? Não perguntam quem é que é cavaleiro ou quem é que é bandido. Não é? Só está a existir um cavaleiro. Quantos? Não é? A minha pergunta é: o facto de eu assumir, por exemplo, isto não é dito no puzzle, sou eu que estou a assumir. O facto de eu assumir que a Alice é um joker vai mudar alguma coisa na resposta? Não. Não vai mudar absolutamente nada, porque cada um deles diz que o outro é um joker, não é? Portanto, se eu chegar a uma conclusão de que existem 2 cavaleiros, fazendo esta suposição, vou chegar exatamente à mesma resposta, supondo que é outro qualquer que é o joker, o único joker. Está bem? Muito bem. E agora vamos lá ver o que é que eu sei. O que é que isto implica? Se a Alice for um joker, o que é que eu sei sobre os outros 2? Sei que estão a dizer ou a verdade ou a mentira.
obrigatoriamente. O que não me ajuda muito. Não é bem isso que eu queria dizer, é que... Ok. Aliás, que um deles tem de estar a dizer mentira. Ok. Nós temos O que é que eu um sei deles sobre os outros serem jokers? Eu sei que só Não há um são. joker. temos só um joker e por isso também só tem que haver um cavaleiro. que é o Zordon. Eu sei que se a Alice for um joker, o Farin não é de certeza absoluta. E sei que o Gorin também não é de certeza absoluta. Certo? Ok. E também sei, bom, não vou pôr aqui estas formas, o que é que eu sei sobre o Farin? Sei que não é um joker, não é? Portanto, só há duas hipóteses. Ou é um cavaleiro, ou não é um cavaleiro. E não sendo um cavaleiro, tem que ser um bandido. Correto? Então eu vou assumir, e agora vamos fazer uma prova. Vou assumir que o Farin é um cavaleiro. Como é que eu vou representar isso? Isto é uma hipótese. Então, o facto de eu ser um cavaleiro implica o quê? Implica que o Olha, outro é um um... joker. Vamos já fazer parte da prova ali em cima. Premissa. O JE não é bem uma premissa, mas faz de conta. Seria uma hipótese, mas para não estar aqui a complicar a prova. Portanto, a partir daqui, o que é que eu consigo derivar? Então, Não JF e não JG. eu não vou pôr as linhas, está bem? Vou só não estar aqui a demorar muito tempo. Eliminação da conjunção. Não é? E sabendo isto, o que é que eu posso fazer? De implicação. Não, eliminação da implicação, professora. Obrigada. Já estava a pensar na regra. Agora sim, por eliminação da conjunção, posso derivar isto. E também posso derivar o não JP. Então agora vamos lá continuar. Agora aqui, cavaleiro F. O que é que isto implica? Se o F for um cavaleiro, o que é que acontece? Temos que o Gorin é o joker. Se o Farin for um cavaleiro, então o que ele diz é verdade. E o que é que ele diz? Ele diz que o Gorin é o joker. Ele diz que o Gorin é um joker. E isto é o quê? uma contradição. É uma premissa. Porquê é que eu pude pôr isto aqui? Porque há conhecimento no puzzle que me diz que os cavaleiros falam sempre verdade. Portanto, se o Farin for um cavaleiro, ele está a falar verdade, ou seja, o Gorin é... Professora, só uma pergunta. Sim? É
Teoricamente, nós não deveríamos ter a premissa fora e fazer aqui dentro uma reiteração. Ok. Sim, é costume nós colocarmos as premissas todas fora e depois fazer uma reiteração. Agora nota que a regra da premissa me permite introduzir uma premissa em qualquer ponto de uma prova. Ok? Portanto, olha, ainda bem que fiz assim, porque assim estão a ver uma coisa que não é usual, mas que é perfeitamente válido. E não é usual porquê? Ou eu introduzir a premissa aqui dentro desta prova hipotética, o que é que isso me impede de fazer? Se eu depois quiser a premissa aqui, não posso fazer a repetição da premissa. Não a posso usar cá fora, tenho que a usar novamente como premissa. Não é? Mas como eu até só vou precisar dela aqui, não há nada que me impeça de fazer isto. Não é? Muito bem, então vamos continuar com a prova. Então, o que é que me interessa concluir agora? Faz uma reiteração de não JG. Não, mas antes disso quero concluir o JG, não é? JG. Por eliminação da implicação. Aplicada às duas integrais. Agora vou buscar um não JG. E agora? Agora podemos concluir o contrário do cavaleiro. Agora, pela regra da introdução da negação, posso concluir a negação da hipótese que me levou a uma contradição. Certo? Muito bem. Portanto, em relação ao Faring, estamos arrumados. Sabemos que ele... E o que nos interessa agora, lembrem-se, a pergunta é quantos cavaleiros é que existem? O Faring não é cavaleiro. Agora falta outro, o Gorin. Então agora vou-vos deixar olhar para isto durante alguns instantes e digam-me lá o que é que me interessa agora levantar como hipótese. Que o Gorin não é um cavaleiro. Quero provar que o Gorin não é um cavaleiro. Exatamente, que o Gorin não é um cavaleiro. Porque se eu levantar como hipótese que ele é um cavaleiro, não vou chegar a lá nenhum, vão concluir que que a hélice é um joker, mas isso já eu as tenho. Estou eu a assumir neste momento. Portanto, agora, o que me interessa levantar como hipótese é que o Gorin não é um cavaleiro. Só me ter que uma coisa. Isto aqui é assumindo tudo que o Ellis é que é o Joker, não é? Exatamente. Ou seja, se fosse o Faring, já era tudo contrário. Muito bem. E agora? Se ele não for um cavaleiro, o que é que acontece? Então a Ellie não seria um joker. Se ele não é um cavaleiro, tem que ser um bandido, não é? E os bandidos têm sempre. Portanto, aquilo que ele está a dizer, que é que a Alice é um joker, é falso. E novamente aparece aqui uma premissa. Podia aparecer lá fora. Fazer aqui a reiteração. Mas eu posso. E agora? Isto porque ele não pode ser o Joker, não é? Não sou só um. Como? Ou seja, se eu assumir que ele não sendo o cavaleiro, tem que ser um bandido. Porque não pode ser o Joker, sabe? Claro. Se o outro já é o Joker. Se só há um Joker, e se eu estou a assumir que é o Elvis, não pode ser. Então, e agora? Vá. Agora tiramos o não JK para fora, a eliminação do
Explicação. E agora? Vamos buscar o JE. E agora? Pois não, nunca vou. Chegámos a uma contradição, não é? Portanto, podemos inferir. Isto aqui não é para estar sublinhado. Podemos inferir a negação da nossa hipótese, da hipótese que levou à contradição. Introdução da negação e Agora cavaleiro G, cavaleiro G, por eliminação. eliminação da ok? E chegamos à conclusão que o Göring é o cavaleiro e, portanto, quantos cavaleiros é que existem? Um. Não é? Pronto. Isto foi assumindo que o Ellis é um joker. Se assumíssemos que o Ferin é um joker, íamos chegar à mesma conclusão de que só existe um cavaleiro, e se assumíssemos que o Göring era o joker, íamos chegar exatamente à mesma conclusão de que só existe um cavaleiro. Okay? Como não há mais hipóteses, ou é o primeiro, ou é o segundo, ou é o terceiro, está provado. Ok? Alguém tem alguma? Senhora, Sim? desculpa. Nós tínhamos que fazer para todos, ou seja, considerar que cada um é o Joker para provar mesmo? Ou isto está bom? Exatamente. Ok. Portanto, se tu quisesses fazer isto, aqui está, não fiz tudo, não é? Se quisesses fazer isto tudo, coisa, tinhas que, e não está tudo porque mas se quiséssemos pôr toda a informação, tinhas que pôr isto. Isto diz que pelo menos um deles é joker. Mas não diz que exatamente um deles é joker. O que é que tínhamos que acrescentar? Tínhamos que se o E for joker, os outros dois não são, e mais duas semelhantes. Se for o F, então isto. E se for o G, ok? E depois podíamos usar a regra da eliminação da disjunção. Ou seja, levantávamos JE como hipótese. Aqui dentro desta prova hipotética fazíamos isto. Não? E a conclusão, que não é expressa por nenhuma fórmula, porque não é possível exprimir isso por uma fórmula, a conclusão é só há um cavaleiro. Depois levantava JF como hipótese, fazia uma coisa semelhante a esta que aqui está, e chegava à mesma conclusão, só há um cavaleiro.
E a mesma coisa para o terceiro elemento da disjunção. Não é? Portanto, aqui não é possível usar só lógica, porque a lógica não me permite dizer não me permite sequer exprimir esta pergunta, não é? Quantos cavaletes é que há? Mas, entre a lógica e aquilo que eu sei, com a minha lógica natural, chegamos a essa conclusão. Ok? Alguma questão? Não. Então, ficamos por aqui. Portanto, e na próxima aula prática, a matéria que vai ser praticada e avaliada é a que foi dada esta semana. Não é? Portanto, resolução. Têm nos exercícios que vos foram disponibilizados, têm os enunciados que devem resolver para praticar antes de ir para a aula. Ok, então se não há mais questões, bom fim de semana e até para a semana.